Fala trader, meu nome é Daniel Tenório e nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns pontos de reflexões que eu quero trazer sobre esse livro, a última edição do Magos do Mercado, tá bom? E sem dúvidas tem muitos temas aqui, né, que estão, digamos, ocultos dentro desse livro, que é muito importante nós trazermos ele para a nossa reflexão. É claro que em alguns casos, traders, né, são várias modalidades de traders, né, traders que operam no swing trade, traders que operam posição, e até alguns traders que operam também dentro do mercado intradiário, ou seja, dentro do day trade. Mas você observa que existe uma linguagem, existe um idioma que basicamente o mundo do trade conecta todos eles, né? Que é basicamente alguns princípios que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ao final desse vídeo você vai conseguir compreender quais são os mindsets, tanto técnico também, como de gestão, também como comportamental, que é extremamente importante para a nossa jornada no mercado financeiro, tá? E começando aqui, eu quero pegar aqui basicamente a primeira entrevista, que é com o Peter Brandt, tá? É um trader já da velha guarda, né? Já há muito tempo no mercado. Eu não sei se atualmente ainda ele está operando, mas sem dúvidas a metodologia dele, tanto de gestão como algumas estratégias operacionais, por assim dizer, até porque ele também utiliza da análise técnica, são bem interessantes, tá? Eu coloquei aqui basicamente alguns pontos que eu vejo como que ele traz como pontos importantes para a gente compreender, e eu vou ler esse trecho, né, de cada frase que eu coloquei aqui, e vou deixar a minha opinião, tá bom? Então, inclusive, eu quero que se você realmente, essa linha de raciocínio que eu vou compartilhar aqui, começar a compartilhar com você, que seja interessante, você deixa seu feedback, porque a ideia não é só trazer só análise técnica, tá? Eu vou continuar compartilhando alguns vídeos de análise técnica, aulas educacionais, né, voltado para análise técnica, mas eu quero trazer alguns pontos também de reflexão, ou seja, que é totalmente importante para a nossa caminhada no mercado financeiro, beleza? Bem, e começando aqui na entrevista, a primeira afirmação dele ele afirma que a análise técnica é somente para encontrar pontos convincentes para executar os seus trades. Eu concordo com ele, realmente, a análise técnica ela deve ser utilizada como uma forma lógica para a gente extrair, né, informações do comportamento do preço, ou seja, você vai utilizar a análise técnica baseado no histórico, baseado nas evidências que funciona desde lá de Charles Dow, ou até antes disso, né, mas começou a ser, digamos assim, registrado de forma mais, com mais veemência, mais ou menos na década de Charles Dow, sobre os eventos, os padrões, as tendências, né, todo o conceito que engloba a análise técnica. Então, aqui ele deixa bem claro que ele é um trader analista, ele é um trader grafista, e ele utiliza a análise técnica basicamente para tomar decisões, ou seja, aonde que ele vai executar o trade de compra ou de venda, isso, né, baseado em regiões de preço, níveis de preço, linhas de tendência, a própria tendência, né, propriamente dito, Fibonacci, ou seja, tudo isso vai ser utilizado para formar ali a metodologia dele, né, ou seja, os pontos de stop, trailing stop, tudo isso vai ser trabalhado, tá bom? Depois ele cita, né, a essência da estratégia dele é assumir pequenos riscos em cada operação e de restringir os trades àqueles que oferecem um risco-retorno igual ou superior a 3 para 1 de risco-retorno. Bem, eu concordo plenamente aqui com essa ideia. Eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente limitar os nossos riscos, então é muito importante você trabalhar, você operar uma quantidade de contratos, ou uma quantidade de lotes, ou uma quantidade de ações, que realmente vai trazer um conforto operacional para você. A partir do momento que você executa um trade, você começa a ficar preocupado com a operação, ou você começa a ter sentimentos que está fugindo da sua metodologia, que deve ser sempre uma abordagem metódica, você provavelmente está muito alavancado. Eu já estou há mais de 5 anos praticamente no educacional, e a maioria dos casos dos alunos, realmente quando você começa a conversar com eles, você percebe que eles estão performando mal, ou seja porque eles não estão conseguindo acertar bons trades, ou porque simplesmente eles estão operando qualquer coisa por causa da alavancagem. Então eu concordo nesse primeiro ponto. Nós temos sim que gerir, né, as nossas operações, a gente tem que operar uma quantidade de contratos que seja, digamos assim, confortável, que a gente se sinta confortável de entrar naquele trade, de deixar aquele trade se desenvolver, de a gente conduzir ele de uma forma técnica e se consequentemente aquele trade por algum motivo tirar a gente da operação, seja no trailing stop ou seja no stop loss, a gente assumir o risco e partir para a próxima operação, ok? E o outro ponto que eu também acho extremamente importante é o fator do risco-retorno. Eu já até abordei algumas vezes lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, tem o meu link aqui na bio.
sobre essa questão de a gente trabalhar o risco-retorno. Nenhuma metodologia ela é 100% assertiva. E baseado nesses princípios, eu sei que eu preciso fazer com que aqueles três que andam a favor da minha entrada, eles me ofereçam a melhor razão risco-retorno. Então você deve sim olhar para isso como algo importante, diferente de algumas outros, talvez, traders que vão falar que não concordam muito com essa ideia de risco-retorno, mas quantidade de acertabilidade, eu já sou o contrário. Acredito que você deve sim trabalhar o seu risco-retorno e cada um vai ter uma abordagem, tá bom? Próxima citação. Ele acredita que o sucesso dele é devido ao rigoroso processo de execução, de gestão do trade, excluindo quase que por completo os gatilhos emocionais. Ou seja, é aquilo que eu falo, o trade ele precisa ser lógico e não psicológico. Então, o mercado ele é psicológico, certo? O comportamento dos participantes do mercado como um todo é comportamental, é psicológico, mas nós, como traders individuais, a gente deve agir de forma lógica. Então, você precisa ter um plano de execução de trade baseado no seu conhecimento, baseado na sua metodologia. Você precisa ter um plano de gestão de trade, né? Ou seja, como que você vai conduzir essa operação a partir do momento que você executa o trade. Você precisa ter um plano de gestão de dinheiro, né? Então, qual vai ser o risco que você vai assumir por posição, qual vai ser o risco total que você vai assumir até você alcançar um ponto que você precisa parar, né? Enfim, tudo isso você precisa trabalhar também. A questão do razão e risco-retorno, como eu citei anteriormente. Então, isso é extremamente importante, a gente ter uma abordagem metódica, desde a parte operacional, mas também da parte de gestão, ok? Bem, vamos lá. Aqui ele afirma que toda metodologia, por melhor que seja, vai ter uma taxa de erros, e o ponto para lidar com essa variável é a gestão de risco, assumindo riscos que nos deixa confortáveis para se manter no plano. Bem, foi o que eu acabei de falar. Então, primeira coisa é você precisa assumir risco que você fica confortável para você se manter no plano, seguindo a sua metodologia, e talvez em momentos que ela vai passar por alguma dificuldade, porque nenhuma metodologia ela vai 100% do tempo ser assertiva. Então, quando você tem uma metodologia que ela está em descompasso com o momento de mercado, ou porque a sua metodologia ela aborda muito trades de região e você está querendo introduzir ela, por exemplo, no mercado de tendência, ela não vai funcionar bem, entende? O próprio Al Brooks fala, né, que 80% dos níveis de preço com o mercado em tendência são rompidos, seja numa tendência de baixa, seja numa tendência de alta. Então, esse ponto ele é muito importante, você ter uma gestão mais conservadora, considerando que o mercado por si só ele já é mais agressivo, né? Ele já é mais volátil, ele já é mais, digamos assim, alavancado. Você precisa ter uma abordagem mais conservadora para que quando você estiver com a sua metodologia em descompasso com o mercado, isso não afetar e fazer com que você desista daquela metodologia e aí vai ficar buscando outras e outras metodologias sem ficar o tempo suficiente que você precisa ficar para aprender tanto a parte de leitura como de execução do trade através daquela metodologia com maestria. Beleza? Bem, aqui ele cita que melhorou a sua performance a eliminar os trades pipoca. Trades pipoca é interessante e todo mundo aqui você já vai saber o que é isso. Todo mundo provavelmente ou faz ou já fez o trade pipoca. Bem, quando você associa o trade pipoca, né? A pipoca quando você coloca ela na panela, ela estoura, né? E aí o que ela faz? Ela bate no topo da panela e volta para o fundo da panela novamente. O que é o trade pipoca? O trade pipoca é aquele trade que, por exemplo, você entra numa operação, o mercado anda ali de repente de risco-retorno 2-1 da sua operação. Então, por exemplo, você assumiu um stop no índice de 250 pontos, e o seu trade andou 500 pontos, só que você está com um alvo de 750 pontos. Mas aí você não geriu o seu trailing stop. Você permitiu que aquele mercado andasse 500 pontos a favor da sua entrada e que depois ele voltasse, né, praticamente te tirar no zero. Né? Então, ou seja, o mercado ele andou 500 pontos a seu favor e por causa talvez de um alvo que você tinha que estava um pouco acima daquela região, um pouco abaixo, você deu espaço suficiente para o mercado voltar e te tirar na proteção. Então, isso é um trade pipoca, é aquele trade que ele anda, né, o suficiente para você fazer uma proteção, fazer uma parcial, e você não faz nada, você fica travado e você permite que o mercado volte, te tire na proteção, e pior ainda, às vezes você nem protege a operação e deixa o mercado te tirar no stop loss, que é pior ainda. Eu já passei por isso no começo do mercado e é pior que você já entrar e tomar um stop. Essa sensação ela é muito ruim porque também ela está por detrás dela, no seu subconsciente tem um gatilho aí de ganância, entende? Então você precisa gerir os seus trades, tá? E aqui ele fala, né? O lema dele é opinião firme e sustentação frágil, né? Seja rigoroso para executar um trade, mas flexível para sair dele, se ele não estiver agindo como esperado. Ou seja, você precisa ser metódico
para você executar um trade, né? Então você tem a sua metodologia e a partir do momento que o mercado ele está dando ali sinal verde para você executar o trade baseado na sua abordagem operacional, você vai executar o trade. Mas você não pode ficar engessado com o trade. Você não pode criar uma espécie de, vamos dizer assim, de relacionamento com uma operação, entende? Então você precisa ter plano que a partir do momento que aquele sinal vermelho começa a ser acionado, você sair do seu trade. Essa semana, por exemplo, nós fizemos, até hoje, nós fizemos 3 operações nessa semana, e as 3 operações basicamente tirou a gente no 0 a 0, ou seja, ligeiramente positivo ali, com alguns pontos positivo. E interessante que 2 dessas operações que tirou a gente na proteção, elas depois foram no alvo, só que o mercado ele exigiu um espaço, uma forma de condução que era muito espaçada e nós não estávamos dispostos a dar esse espaço para o mercado por causa do contexto da região. Já a operação de hoje que nós entramos, que o mercado também andou uma pontuação que eu já considerava significativa para proteger o trade, nós protegemos, ele tirou a gente na proteção, só que depois agora que eu voltei aqui, eu vi que teria sido um trade que teria dado stop. Entendeu? Então, mais uma vez eu repito, eu não sei o que o mercado vai fazer. Então, baseado nisso, eu preciso ser lógico antes de algo que é psicológico, que é o mercado financeiro. Então, você vai ver muito o mercado é comportamental, o mercado é psicológico. Tudo bem, realmente o mercado é, mas nós temos que ser lógicos. Então, você tem que ter uma metodologia e executar essa metodologia com maestria em todos os pontos, desde a análise até a execução do trade e também na gestão da operação. Ok? Bem, não confunda querer ficar rico com querer ser trader. A menos que você seja apaixonado pela missão, é improvável que você seja bem-sucedido. Cara, isso aqui é muito importante a gente compreender isso, porque quando eu vim para o mercado, e contar uma história aqui sobre o meu início de forma bem resumida. Quando eu vim para o mercado em 2017, 2 pontos me atraiu bastante, né, com relação ao mercado financeiro. O primeiro deles era a questão da liberdade geográfica. Então eu tinha aquele desejo de ter uma profissão que me desse liberdade geográfica. Claro que na época eu tinha outros planos de viajar bastante, tudo quando eu era solteiro, isso mudou. Mas mesmo assim, esse desejo de liberdade geográfica ainda faz parte de mim, tanto que eu moro numa área rural, eu moro num sítio, né? Então, se não fosse esse trabalho digital que é o mercado financeiro, seria impossível eu conseguir ter essa flexibilidade de geolocalização, ok? E o outro ponto crucial que me atraiu para o mercado foi realmente o dinheiro. Quando você fala mercado financeiro, você pensa em muita grana. E aí existe um problema grande nisso, porque muitas vezes o marketing utilizado para a gente se aproximar do mercado financeiro através de um curso, através da nossa inscrição numa corretora, né, uma abertura de contas em uma corretora, ele é um marketing muitas vezes que eu vou chamar agressivo. Por quê? Porque é um marketing que ele mostra ostentação, que ele mostra carro, ele mostra viagem, ele mostra muito dinheiro. Então, eu fiz 5 mil reais, 10 mil reais num dia, e tudo isso é possível, ok? Mas existe por detrás de tudo isso um período de caminhada que você precisa passar, um período de labuta, né, de aprendizado, de dedicação, que isso pode durar anos. Então, mesmo que você faça um curso e tenha um acompanhamento do mentor de forma bem, digamos assim, próxima, uma vivência com o mentor, você vai precisar de um período, e esse período eu vou dizer que são anos, para você conseguir realmente operar no mercado e ter uma constância operando no mercado. Então, sim, o mercado é possível você ganhar muito dinheiro, mas o fator retorno ele está associado ao fator risco. Então não tem como, por exemplo, eu buscar uns 10 mil reais uma operação se eu não arriscar pelo menos metade desse valor, beleza? Então, se você não gosta dessa profissão, se você realmente, o seu principal motivo é grana, somente isso, você precisa rever se realmente o trade é para você, perfeito? Bem, é isso que eu queria trazer. Então, eu acho que como conclusão minha aqui, né, que eu quero compartilhar com você, você precisa aprender uma metodologia. Você precisa primeiro encontrar uma metodologia que ela funciona, que ela tenha um histórico vencedor diante do mercado financeiro. Depois que você aprender essa metodologia, você passar pelo processo de estudo, então você vai escolher uma assembleia de voz, um mentor, que ele vai te educar, ele vai te direcionar para isso, e depois que você aprender essa metodologia, você vai ter o tempo de execução. E esse tempo de execução, ele é um tempo que exige paciência. E você vai repetir aquele processo, e você vai ficando cada vez mais metódico na aplicação daquela metodologia, até que você consiga dominar ela. Você tenha o total domínio sobre a sua metodologia. Então, e esse processo, para você sair do início
até a fase de, assim, de maturação da metodologia e execução com maestria, tem um fator que é extremamente importante que você aceite na sua vida, na sua jornada como trader, que é o fator tempo. Então, você não vai conseguir, mesmo que você faça diversos cursos, diversas mentorias, você não vai conseguir ter um resultado constante de forma imediata. Você vai precisar de tempo, e esse tempo ele vai levar alguns anos. Quantos anos? 2 anos? 1 ano? 5 anos? 10 anos? O Brooks falou que ele começou a ter sucesso no mercado com 10 anos. Se não me falha a memória, se você, inclusive, sabe disso, me corrige, né, se eu estiver errado, mas eu lembro que eu acho que eu vi um vídeo uma vez do Storm e ele falou de algo em torno também de 10 anos que levou para ele realmente ter consistência no mercado. É claro que quando eles iniciaram, não tinham o acesso ao que a gente tem hoje com relação a conteúdo, certo? Mas mesmo assim, olha o período que isso levou. E a gente está falando de 2 caras que trabalhavam na mesma profissão, na mesma área, né, que eram médicos, né, na medicina, ok? Bem, então esse fator tempo ele é extremamente importante para você aceitar. E dito isso, né, eu deixo aqui para você o convite para você se tornar um membro, tá, do protocolo Bereshit. O protocolo Bereshit é um projeto educacional que está sendo iniciado agora, nesta semana, onde eu entrego para você tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses quase 8 anos de mercado financeiro. E você não só vai aprender a minha metodologia através de um curso, da jornada do Bereshit, que é o curso com 7 módulos, mais ou menos 30 horas, mas você vai ter o meu acompanhamento. Então você vai estar comigo em encontros quinzenais, ou seja, mentorias em grupo. Você vai estar comigo em uma consultoria individual, que assim que você entrar no projeto, você vai ter uma consultoria comigo via Zoom. Você vai estar comigo 3 vezes na semana na sala educacional, ou seja, durante o pregão, e vai ter ainda a comunidade no Discord. Então, além da metodologia, da parte de gestão e comportamental que eu vou passar para você, você vai ter a parte de vivência comigo, beleza? Bem, dito isso, deixa aí o seu feedback, me fala o que você achou dessa abordagem mais reflexiva, se você curtiu esse tema e que eu continue trazendo aqui, né, dá o feedback se você acha interessante eu continuar mantendo essa abordagem aqui mais reflexiva com você, beleza? É isso aí.